A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro foi anunciada em 16 de fevereiro pelo presidente Michel Temer. Naquele momento, após uma série de crimes durante o Carnaval, ficou fortalecida a percepção de que a violência no Estado chegara ao seu pior patamar. Todos exigiam uma reação, mas todos também se surpreenderam com o anúncio de que os comandos de polícias, bombeiros e presídios seriam entregues ao Exército. Ao longo do mês, nós entrevistamos pessoas que acompanham ou vivenciam a realidade do Estado. Hoje, é difícil haver algum carioca alheio à violência. É difícil achar alguém que não tenha sido afetado. Mas ninguém esperava o assassinato da vereadora Marielle Franco 2 dias antes de a intervenção completar um mês. A morte de Marielle, uma mulher, negra e militante dos direitos humanos, simboliza a tragédia do Rio de Janeiro. Este vídeo estava pronto para publicação em 16 de março, mas foi completamente modificado frente ao crime. Estamos devastados e tristes pela morte violenta de nossa companheira Marielle Franco, mas com certeza estamos prontas para reivindicar e demandar das autoridades respostas rápidas. Queremos investigação imparcial, queremos investigação competente, queremos o mais rápido possível que as autoridades venham a público para nos dizer o que aconteceu. Nos choca acontecer isso, fere totalmente a democracia, no sentido de que ela era uma vereadora de importância, a quinta, com maior quantidade de votos na LERJ. A gente precisa exigir que o Estado cumpra o seu papel e dê uma resposta rápida, eficiente para esse caso. Essa resposta tem que ser uma resposta exemplar, né? Porque se a gente não tiver uma resposta nesse nível, isso pode ser um retrocesso muito grande. Isso ameaça todas aquelas pessoas que trabalham por uma sociedade mais justa, mais igualitária. E todos os defensores de direitos humanos se sentem ameaçados também. Porque ela fazia aquela frente de denunciar efetivamente grupos muito específicos. Então, por exemplo, 4 dias antes dela ser assassinada, por exemplo, ela postou denúncias sobre violência policial em operações na favela do Acari. Mas ela vai continuar fazendo história, porque ela vai nos inspirar na busca por dignidade, justiça e principalmente na busca de respostas. A gente está prestes a completar um mês e eu acho que esse teria sido, foi sem dúvida o acontecimento mais importante nesse primeiro mês da intervenção federal na segurança pública do Rio. Queremos justiça para Marielle. Marielle Franco, presente. Decretei hoje intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Nomeei interventor o comandante militar do Leste, General Walter Souza Braga Neto, que terá poderes para restaurar a tranquilidade do povo. Unidos, traremos segurança para o povo brasileiro. E eu vejo essa intervenção como uma janela de oportunidades para a segurança pública do Rio de Janeiro, com o objetivo nosso de reestruturar, fortalecer, apoiar logisticamente a segurança do Rio de Janeiro para obter aqueles 2 objetivos que eu apresentei no primeiro slide. Reduzir a criminalidade, né? E capacidade, dar um suporte na capacidade operativa da segurança que já existe. A segurança pública do Rio de Janeiro, ela não deixou de existir, ela passou por dificuldades. Tem uma crise de segurança pública, tem uma crise fiscal, que o Estado está falido, a sensação de insegurança das pessoas cresceu. E no Carnaval houve um pico, foi uma amostra em 4 dias de descontrole e de falta total de condições do Estado de manutenção da ordem. Mas a mesma coisa aconteceu no Carnaval de Salvador, do Ceará, de Pernambuco, de Recife, Olinda, muita coisa aconteceu lá. Eu li, por exemplo, Ceará, 50 e tantas pessoas foram mortas no Carnaval do Ceará. Mas, de fato, aos olhos do mundo, o Rio de Janeiro tem uma importância enorme. Olha, a intenção que nós tínhamos é exatamente provocar que a mídia abordasse também os aspectos positivos da segurança pública. Não é nunca negar que há violência no Rio de Janeiro.
O que eu gostaria que ficasse claro para a população é que o sistema de segurança do Rio ele passou por dificuldades, ainda passa por algumas dificuldades, mas ele não deixou de funcionar. Ele não deixou de funcionar. E claramente o Pezão, desde o início do governo, que tinha uma crise fiscal, ou seja, ele não tinha condições mais de pagar o salário dos servidores, de, no caso da segurança pública, investir em segurança pública, de mínima condição de manutenção do equipamento da polícia, como os carros que estão parados e tal. Isso é um rolo compressor que foi colocando o Pezão cada vez mais acuado e virando o que ele é um pouco hoje, um não governador. Digamos que um estado seja uma casa. Essa casa tem cômodos, tem quartos, tem cozinha, tem banheiro. A nossa intervenção, a intervenção como ela está sendo decretada atualmente no estado do Rio de Janeiro, ela alcança um setor específico, a segurança pública, que seria um dos cômodos da casa a que eu me referi. Ela vai alcançar um cômodo, o governador vai conseguir continuar gerindo o restante da residência, menos aquele cômodo. Ele não manda ali, ele não tem poder sobre aquele cômodo. Mas a União não vai se tornar responsável pelo pagamento das despesas com segurança pública no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com os recursos que tem, ou que não tem, ou que deveria ter, é que vai arcar com isso. A morte de Marielle Franco foi mais um capítulo da violência no Rio. A situação é ruim em todo o estado, mas os principais conflitos acontecem em favelas. No sábado seguinte ao velório de Marielle, a Rocinha amanheceu sob um novo tiroteio. Já o foco principal do Exército, neste primeiro mês, tem sido a Vila Kennedy, na zona norte do Rio. Por outro lado, ativistas dos direitos humanos temem que a intervenção permita excessos justamente contra aqueles que mais sofrem, os moradores de favela. Infelizmente, toda vez que se fala em intervenção na segurança, plano de segurança, se elege um inimigo. A fala do ministro da Defesa, por exemplo, ele diz o seguinte, olha, entre as ações que podem ser feitas, há o cerco à favela. Então, de imediato, inclusive antes de sabermos o que era a intervenção, a favela já foi eleita como inimiga. Esse vídeo fala sobre abordagens de agentes de segurança no nosso país que abusam do poder durante o momento da abordagem. E a gente está aqui fazendo esse vídeo para dar algumas dicas porque, infelizmente, nós negros somos sempre alvos de abusos, retaliações. Então, se você é negro, preste atenção nisso que a gente vai falar. Depois de anunciada a possibilidade do decreto, houve uma imagem nas redes sociais circulando e foi o que causou o sentimento de união para a gente fazer o vídeo. Então, assim, analisado esse panorama, o sentimento do morador hoje é a total descrença nessas medidas paliativas que tentam, de alguma forma, trazer segurança para pessoas que não são elas, são qualquer outras. Há esse sentimento de negativismo, tanto de quem mora aqui quanto de quem mora em qualquer outra favela. Esse é o principal problema deles, né? Que eles se sentem todos tratados como bandidos. É o que eles chamam de esculacho. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Pode se alongar um pouco o tempo, mas não existe planejamento de ocupação de comunidade. Tá? O ilícito praticado pelo militar das Forças Armadas, o crime que ele vem a praticar nessa atividade de colaboração das Forças Armadas com a intervenção civil conduzida por um militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar com a atuação do Ministério Público Militar. Tem pessoas que falam, por exemplo, um morador da favela pode ser uma grande cabeleireira, pode ser um grande pedreiro, pode ser um grande advogado, pode ser um grande médico, pode ser um grande engenheiro também, né? E tem muitos que são. E cabe a nós, quanto menos pessoas e crianças, as crianças das favelas estiverem com essas armas nas mãos, melhor vai ser para o país, né? Para o desenvolvimento do país. O que a gente não quer são gerações inteiras que a gente já perdeu para a bandidagem. Isso é o que a gente não quer. Ora, de antemão você já criou um inimigo, como é que vai ser a relação daí para frente? Como é que as pessoas da favela vão se sentir seguras dentro de um plano, de uma ação que já as elege como inimigas a serem combatidas, né? Esse território, o território do crime, enfim. Então essas ideias nos preocupam muito. O crime organizado, ele cresce em cima sempre
em cima da ausência de Estado, né? Onde há carência, onde o Estado não atua, o crime organizado percebeu esse espaço de atuação. Com isso, ele foi trazendo as pessoas para as suas fileiras, né? Porque as pessoas percebiam que o crime organizado lhes dava aquilo que o Estado lhe promete, mas não cumpre. Mesmo após o anúncio da intervenção na segurança, os crimes se mantêm recorrentes. No dia do assassinato de Marielle Franco, outras mortes abalaram o Rio. O motorista do carro que levava a vereadora também foi baleado e morreu. Um pai foi morto na frente do filho de 5 anos, no Caxambi. Um homem foi executado na saída de um restaurante na Barra. If you had a proper, rational government, both in Rio de Janeiro and in Brasilia, you would be using this opportunity of the military deployment to start reorganizing the police force in Rio de Janeiro. And you need a fundamental reform of the way policing takes place in Rio. And that's what I would be doing if I was Minister for Security in Rio. Quando você coloca o exército, tem uma outra doutrina, para enfrentar um grupo organizado já há mais de 15, 20 anos, não é? Que tem prática na sua atividade e vai em busca de novos mercados, se aliando muitas vezes a outros grupos também já experientes, eu acho que nós vamos ter um risco muito grande de uma guerra e com chance do Estado perder essa guerra, porque eles acabam se organizando muito mais. O Exército veio, no meu entendimento pessoal, suprir um lugar que a Polícia Militar estava ocupando e deixando um buraco enorme para a sociedade, que é um combate a um Exército. A gente tem que ter a abertura para a realidade que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Nós apoiamos quando a polícia entra para fazer uma prisão, nós damos o suporte para que ela possa entrar com tranquilidade dentro da comunidade. Agora, cabe à polícia, cada órgão vai fazer o seu papel. Continuará cabendo à Polícia Civil realizar a prisão de acordo com os mandatos e tudo mais. The military don't know the favelas, they don't know the communities, they don't know how to go in there, they don't know who to work out, who is who, what is what. They go in there with a lot of force, but with no great understanding of what's happening. Como eles já fizeram algumas ações no Rio de Janeiro, eles têm um mapeamento de várias coisas que eles podem fazer, mas uma coisa é ter um mapeamento, ter uma ideia, outra coisa é que tem que botar um plano em prática. E o plano em prática ainda começa a ser colocado. Agora eles fizeram algumas ações muito pontuais na Vila Kennedy, mas é um início ainda. Eles não têm ainda todo o cronograma do que eles vão fazer. Nesses últimos 30 dias foi bastante tenso, né? Depois que o Exército entrou, deu aquele sentimento de segurança, mas logo após de revolta, né? De dia, quem fica militar tem os tanques de guerras, tem o Exército, aí tem aquela segurança. À noite, quem fica a polícia, onde já o morador já não confia muito. E é onde que tá rolando as coisas por baixo. E, de fato, eles tiraram todas as barricadas. Questão de fichar moradores. Alguns moradores estavam relatando que os militares estavam entrando na casa, mesmo sem mandato, para poder fichar. Acho que não adianta só entrar com o Exército, entendeu? Ou com a polícia, ou com os tanques, ou com o caveirão. Tem que entrar com a educação, tem que entrar com cursos, tem que entrar com saúde, com culturas aqui, porque a Vila Kennedy é rica disso, entendeu? Acho que a maior solução é essa. O Exército já atuou antes no Rio de Janeiro. Favelas, como Maré e Rocinha, conviveram com os militares em anos recentes. Na Rio 92, forças federais foram convocadas para patrulhar a cidade. No caso da intervenção atual, há críticas de que a motivação tenha sido eleitoreira. Num estado em que a violência se tornou o principal tema, a intervenção pode ter impacto na votação. Até hoje, um mês depois,
os comandantes militares ou chefes dos militares da intervenção, eles não conseguem apresentar para a sociedade um plano minimamente articulado. Eles disfarçam dizendo que algumas coisas eles não podem dizer antecipadamente, mas o fato é que eles foram pegos de surpresa. A mensagem que se passou é de improviso. Se for uma intervenção somente com o Exército, a tendência é ser apenas uma maquiagem, uma gestão dos medos, né, somente para aplacar uma possível sensação de insegurança, e a gente vai continuar com os mesmos problemas. O que a gente vai ter, o que a gente teve na Copa, o que a gente teve na Olimpíada, na Eco 92, quando tivemos uma situação parecida de tropas na rua, é que, óbvio, imediatamente você tem um aumento da sensação de segurança. Agora, isso não dura para sempre, isso não dura daí para frente resolver o problema. O que a gente tem historicamente, a maré, a gente viu isso, foi que, no primeiro momento, você tem um abafamento dessa questão da violência, mas logo em seguida os índices voltam. The underlying problems of Rio are really, really serious. Policing can only be done in a situation like Rio if you have intelligent policing. Tem que se mudar o modo de operação das polícias, né? Elas têm que apostar muito mais na investigação. O tráfico de drogas e de armas, hoje, precisa de uma logística enorme. O Rio de Janeiro não produz armas nem drogas, elas vêm por ar, terra e mar, né? Atravessando vários estados para chegar aqui. Portanto, prender o garoto na favela que está vendendo maconha ou cocaína não vai adiantar de nada. Você tem que saber quem são os responsáveis por essa logística. Então, é um trabalho muito longo. Nós não vamos vencer o crime organizado de uma hora para outra. Não é uma guerra que vai se vencer em alguns meses. Então, me parece uma ilusão. A intervenção no Rio de Janeiro pode amenizar um pouco essa sensação de insegurança, mas resolver, essa é uma questão que vai durar algumas décadas. Para dar certo, eu não acredito que em pouco tempo você consiga promover essa mudança toda. Então, tomara que se estenda esse projeto, ou então que ele deixe uma semente ou um pouco de alguma coisa que ele trouxe, né, nesse sentido que a gente está falando, que não tire a PM da sua função. E tem uma segunda preocupação, que essa ideia de usar a intervenção, ela seja usada por conta das eleições que estão muito próximas. O Temer aproveitou um momento especial para ele, quer dizer, desde o final do ano passado, ninguém no governo acreditava que essa reforma pudesse passar. Ele tinha que ter alguma saída para isso. E, na verdade, o descontrole da violência no Rio no Carnaval caiu como uma luva. É uma metástase. O Temer aposta muito nisso, que isso seria a ressurreição dele ou a tentativa de, pela primeira vez, ele ter algum nível razoável de popularidade. So this may pick up a few political ratings points for Temer, although I don't think it'll be that much, but it's not going to solve the very serious underlying problems of the deteriorating, the worsening security situation in Rio. No caso do Rio de Janeiro, da eleição estadual, também, quer dizer, vai ser o centro da eleição. Quer dizer, você tem hoje as pesquisas mostrando que 85% da população, as pessoas são completamente a favor da intervenção. Mas pode ser que em setembro, dependendo do que o Exército fizer, diminua esse percentual. É só não resolver o problema, piorar, aumentar a violência, enfim. Que o Rio de Janeiro tem pressa e tem urgência. Nós, só com a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós não estamos conseguindo deter a guerra entre facções no nosso estado. Tem que esperar um pouquinho mais, assim como na eleição presidencial, para entender o quadro. Eu acho que nesse caso, para entender o quanto vai influir mais por agosto e setembro. Você vê a Ceilândia está tomada de gente, né? Há manifestações marcadas para o Brasil inteiro, não só no Rio de Janeiro. A repercussão internacional foi
muito forte. É bom lembrar que Marielle era a relatora da comissão nomeada pela Câmara de Vereadores do Rio para acompanhar e fiscalizar a atuação da intervenção federal na segurança pública do Rio. E mais do que isso, ela era uma ferrenha crítica da intervenção federal, assim como era também uma ferrenha crítica da instituição policial no Rio de Janeiro. Então, assim, essa morte, ela deixa a intervenção federal num momento muito delicado. E se for comprovada as primeiras suspeitas que já foram levantadas por integrantes do Ministério Público e por vários parlamentares também, de que isso teria a ver com essas críticas que ela faz à instituição policial e à intervenção na segurança pública, aí deixa ainda a coisa mais complicada, mais em xeque.